Bem-vindos ao quinto vídeo do Desmistificando a Espiritualidade. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a lei natural, né, porque a gente tem que terminar o entendimento completo sobre o que é a lei natural, né? Então a gente vai falar sobre as principais diferenças e as formas de distinguir as ações corretas das ações erradas, ou seja, baseado no que a gente pode julgar e discernir o certo, o correto do errado. Como eu já vim falando nos outros vídeos, tudo que eu estou falando aqui é baseado em estudo comprovável, etimologia, estudo sobre a história da Terra, sobre os nossos antepassados, juntamente com as tradições ocultas, né, que a maioria estudava e ensinava antigamente. Então, nada que eu falo aqui é baseado em achismo ou crença, e sim em estudos que qualquer um de vocês pode chegar, se vocês derem a atenção necessária e a importância necessária para isso. Tendo em vista que essa é uma série de 4 episódios já e com 2 anteriores, se você chegou nessa parte aqui é porque você demonstra interesse e se importa o suficiente com a verdade para reconhecer ela, intuitivamente e logicamente. E saber que o que eu estou passando aqui, tentando passar para vocês, não é algo que eu simplesmente gostaria de acreditar, mas sim algo que realmente é independente da crença humana, como a gente tem estudado aí, que tudo isso que a gente está estudando é preconcebido ao humano. Certo, então vamos começar. O correto e o errado. O propósito de reconhecer o correto do errado, discernir do correto e errado, está inteiramente na vontade do indivíduo de seguir alinhado, de alinhar a vida dele com a verdade e com a lei natural. Quando uma pessoa reconhece que realmente existe algo que pode ser seguido, conhecido, entendido, como as leis morais, as leis éticas, né, a lei natural, ela recebe interiormente e exteriormente a verdade das coisas com abertura, com amor, né? Então, embora a verdade não seja nada muito fácil de ser compreendido, até de entendido e aceita, né, na verdade, ela é o que liberta a gente ultimamente, né? Então, reconhecer a importância dela é muito importante. Vamos partir para o entendimento sobre o que é o correto e o errado. Primeiramente, o conceito do certo e errado é alguma coisa que é pré-existente à raça humana, ou seja, é algo que existe independente dos seres humanos, independente da nossa crença, independente do que a gente pensa ou não pensa, né? Independente do que a gente quer. O conceito e entendimento sobre essas duas polaridades de comportamento existentes na natureza é a chave, ou na verdade a gente pode chamar de a luz para o real entendimento sobre como a gente deve se comportar nessa realidade física, né? E o nosso comportamento afeta inteiramente como que a gente age aqui e ultimamente o que a gente consegue ver e manifestar na realidade física, que é o que a gente tem hoje em dia, certo? Que é como a sociedade vai ser. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre relativismo moral. Para vocês terem uma ideia, uma das principais ideologias apresentadas pelos satanistas, que são as pessoas que controlam o mundo aí hoje em dia, para a população, é que não existe nada objetivo como certo e como errado. Vocês podem pausar o vídeo aí para dar uma lida sobre o que é a definição do relativismo moral, se vocês quiserem. Então, para o satanista, um dos principais ensinamentos dos satanistas é que não existe nada objetivo como certo nem o errado, que tudo é relativo, né? Então, como a gente já viu, isso é a base para o relativismo moral e da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é um outro tipo de relativismo moral, mas é mais baseado na psique do ser humano, né, no estudo da psicologia. Pois bem, os satanistas que controlam, então, que ensinam essa ideologia, eles adoram ensinar ela para todo mundo, mas eles não adotam essa ideologia para eles mesmos, porque eles sabem que essa coisa, o relativismo moral, essa ideologia, não existe, não tem nada. Eles sabem da verdade, eles só ensinam isso para afastar as pessoas da verdade, certo? Então, para deixar em termos mais fáceis de serem entendidos, um indivíduo que tem a ideologia, o pensamento que não existe o certo e o errado, ele vive
numa ideologia satanista. Mesmo que ele não saiba disso, mesmo que ele não queira isso, ele vive numa ideologia satanista, porque esse é um dos principais ensinamentos da... Para quem não sabe, esse é um dos principais ensinamentos. O satanismo, na verdade, ele tem 4 pilares, né? O primeiro é o pilar da autopreservação, que é a principal regra, ou seja, a autopreservação é tipo você colocar você mesmo acima de tudo, né? Autopreservação. O segundo é o relativismo moral, que a gente está vendo, que é você pensar e agir também, né? Como se não existisse nada objetivo como certo ou errado, lei, moral e ética. O terceiro pilar do satanismo é o darwinismo social, que é uma extensão do darwinismo microbiológico, que é basicamente a cultura da evolução do darwinismo microbiológico para a sociedade, né, como forma de exclusão e forma de evolução. E a última é a eugenia. A eugenia, ela é... Vou explicar mais fácil para vocês. A eugenia é uma ideologia, uma metodologia, uma filosofia que prega que as modificações, alterações genéticas no ser humano são boas, né, feitas cientificamente, e que a gente deveria se tornar basicamente como o transhumanismo é, para quem conhece o transhumanismo, mas a eugenia é mais baseada na genética. Então eles alterar, modificar a genética do ser humano para o ser humano se tornar um ser diferente, certo? Isso que é a eugenia. E o transhumanismo é fazer isso, só que através da tecnologia. Então a eugenia através da genética e o transhumanismo através da tecnologia. Esses são os 4 pilares do satanismo. Então, para quem não sabe, quem pensa dessa forma, né? Eu vou falar de volta para vocês quais são os pilares. É a eugenia, é o relativismo moral, o darwinismo social e a autopreservação. Então, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre cada um deles aí, vocês vão ver. Qualquer pessoa que possui essa ideologia na cabeça e age baseado nessa ideologia, por definição ela é uma satanista, sem ela saber mesmo, sem ela querer, certo? Isso é por definição mesmo, não tem escapatória disso. O importante de você entender aqui é que os satanistas eles realmente entendem sobre essa realidade, certo? Então eles apenas ensinam para as pessoas esses pilares como uma forma de enganar todo mundo, porém eles não adotam essa visão desses pilares, eles reconhecem que esses são apenas véus que escondem a verdade de todo mundo. A maioria da Terra pensa que para você ser um satanista você tem que ter coisa satânica em casa, você tem que se vestir igual satânico, você tem que ir na igreja de Satã, você tem que, entendeu? Você tem que, sei lá, ser um cara satanista assumido. Só que, na verdade, isso está muito errado, né? Satanistas hoje em dia são donos de bancos, são donos de escolas, donos de universidades, donos de hospitais. Eles são como pessoas normais do mundo, certo? O satanismo é uma ideologia apresentada como verdade para mascarar a real verdade, igual várias outras ideologias que são apresentadas. Se você adota qualquer uma dessas ideologias que tem o intuito de esconder a verdade da maioria, certo? Então, você também está deliberadamente escondendo a informação dos outros, né? Não se importando, não indo atrás, não demonstrando e não compartilhando a informação, você deliberadamente está escondendo dos outros e de si mesmo, certo? E isso torna você não necessariamente satanista, porque você não precisa apoiar esses quatro pilares, mas se você apoia um desses pilares, por definição, você apoia a ideologia satanista. Isso não é muito bom. Você deveria excluir esses pilares da tua vida. Então, não tem maior transgressão contra a lei natural do que impedir que os outros possam chegar na verdade, certo? Você manter as pessoas nesse pensamento e propagar esse tipo de pensamento, você está empurrando uma crença que impede a evolução da consciência do indivíduo e ultimamente você causa o caos na sociedade, porque o comportamento que vai surgir da sociedade que é ignorante é o caos, como a gente já viu. É simples de entender se você for honesto com você mesmo. Então a gente tem que ser honesto com nós mesmos aqui. Então a próxima imagem é sobre a moralidade. Moralidade são princípios que demonstram a diferença
entre o comportamento correto e o comportamento errado. Ela está no coração, ela está no centro da lei natural, a moralidade. A gente pode chamar ela de moral também, se quiser. É algo que a gente pode olhar como... A gente pode chamar ela de senso comum também. Não o senso comum mundano do dia a dia, que são as tarefas triviais e saber cozinhar, saber lavar tua roupa lá, estender e tal. Esse tipo de senso comum, saber quem foi presidente e tal. Não esse tipo de senso comum, né? A gente está falando do senso comum diferente aqui. Esse senso comum, ele é relacionado com o comportamento do indivíduo, como que ele se porta perante ele mesmo e aos outros, né? Na natureza como um todo. Esse senso comum, certo? Então, ele se situa no centro, a moralidade ela se situa no centro da lei porque o senso comum dá a percepção intuitiva e lógica para o indivíduo, para ele perceber e analisar os seus próprios comportamentos e os comportamentos ao redor dele, certo? É isso que o senso comum serve, por isso que o senso comum existe, por isso que existe a moral, ele poder basear as ações dele, do indivíduo, né, e basear as ações do todo em algumas coisas, certo? Esse que é o senso comum, não o senso comum básico das coisas triviais, certo? Então vamos analisar agora um diagrama sobre o correto e errado, para a gente entender mais sobre ambos. Então, seguindo o modelo da moralidade ou do senso comum, que é o que dita as ações nesse diagrama aqui, na primeira coluna que é a coluna verde, a gente vê o correto e na outra coluna a gente vê o errado. Primeiro vamos analisar o correto. Então, o correto, ele é o certo, que é baseado na verdade, que é uma coisa moral, porque ela está em harmonia com a lei natural. E por último, as ações baseadas no correto, no moral, não são prejudiciais a outros seres. Para explicar essa coluna, você tem que pensar assim: se eu te perguntar quanto que é 2 mais 2, o resultado é 4. Correto. Certo. Então, se está certo, é porque está baseado na verdade. Como eu coloquei ali, baseado na verdade. Então, porque realmente 2 mais 2 é 4. Se eu te perguntar, roubar dinheiro do João foi uma ação moral? Você deveria responder que não, porque roubar algo que não é seu, baseado na lei natural, é uma violação do direito do outro indivíduo. Portanto, não é moral roubar a coisa do João, uma coisa que é do direito dele. Ou seja, a moral é uma ação que o indivíduo toma que deve estar em harmonia com a lei natural, que é o segundo retângulo ali. A moral é uma ação que o indivíduo toma que tem que estar em harmonia com a lei natural. E por último, as ações em harmonia com a lei natural e baseadas na verdade, que são corretas, elas não causam mal a outro ser, certo? Se você olhar isso como direitos inerentes, ou seja, direitos que já vêm do nascimento do ser humano, o correto é um direito do indivíduo, enquanto o errado não é um direito do indivíduo. A ação errada não é um direito do indivíduo e a ação correta é um direito que o indivíduo tem. Pensa assim, tudo que eu tenho direito de fazer, você também tem o direito de fazer. Então, o correto é um direito de todos e que todo mundo tem. E esse direito é algo que tem que ser exercido por todos, né? Porque, como a gente já viu, se a gente não exercer a consciência e a nossa liberdade, a gente se torna um escravo inconsciente, certo? Se você não tem um conceito sobre o que é o correto e o que é um direito, o que é um direito inerente do indivíduo, né? Quais eles são, é impossível que você possa tomar uma decisão baseada nisso e agir em concordância com direitos e com o certo e errado, porque você não conhece os conceitos sobre eles, certo? Então fica difícil de você lutar, de agir, de pensar por algo que você desconhece, certo? Então essa é a definição sobre o que é o correto, né? Que também define o que é um direito de uma pessoa, o direito do indivíduo. Agora, a definição do errado, ela é mais simples ainda de entender, porque a gente faz ela através da negação, que a gente vai estudar daqui um pouquinho.
Para a gente definir o correto, o jeito mais fácil é definir o que é errado. Ou seja, a gente define o que é correto, excluindo as coisas que a gente sabe que não são corretas. A gente se baseia na lei natural para fazer isso. Então, o incorreto, como a gente está vendo ali, ele não é algo baseado na verdade. Ele pode ser visto como uma falácia, uma mentira, algo feito para desviar a pessoa do caminho da verdade. Então, se eu te perguntar quanto que é 4 mais 4 e você falar 9, não vai estar certo, não vai estar correto. Vai estar incorreto, errado, certo? Porque não está baseado na verdade, com o que a realidade é, certo? Se você agredir alguém sem razão nenhuma, certo? Isso é uma ação imoral. Por que é uma ação imoral? Porque você está interferindo no direito do outro indivíduo, né, de estar ali na dele tranquilo com o corpo que é dele e não teu, certo? Então, uma ação imoral, ela está em oposição à lei natural. A lei natural seria você deixar o indivíduo ali tranquilo na dele, porque o corpo dele é dele, teu corpo é teu corpo, e você não está interferindo com o corpo dele. Então, quando você toma uma ação imoral, é uma ação que você está em oposição à lei natural, né? Agredindo, nesse exemplo aqui, agredindo um indivíduo que você não tem o direito de agredir, que o mesmo não fez nada para você, certo? Um ato imoral. Então, o errado são ações que resultam no mal para outros seres ou até mesmo para o indivíduo, né? O errado são coisas que não estão baseadas na verdade e ações que resultam, em ações que causam mal para os outros seres vivos, outros seres sencientes, certo? Então, agora vamos dar uma olhadinha sobre o inquérito negativo. Isso aqui eu pesquisei bastante na internet em português e é muito difícil de achar sobre isso. Na verdade, em inglês eles chamam isso aqui de apophatic inquiry, que é bem diferente de inquérito negativo, mas em português o único jeito que eu achei que as pessoas conhecem esse termo é o inquérito negativo. Vamos estudar sobre o que é inquérito negativo, né? Para a gente entender um pouco melhor sobre o que é o conceito do certo e errado, a gente precisa entender esse conceito do inquérito negativo. É uma metodologia de aprendizado, né, para você utilizar, para você reconhecer certos padrões. Como que ela funciona? O inquérito negativo ele é um processo lógico do trivium, aquele onde você filtra as crenças, filtra o conhecimento, só que ele funciona através da negação. Ou seja, você vai chegar no entendimento sobre o que alguma coisa é, reconhecendo primeiro o que essa coisa não é, certo? Você vai pegar a piscina de conhecimento que você tem dentro do teu cérebro aí, todo o teu conhecimento, e você vai começar a tirar as ervas daninhas, pensando assim, isso aqui é consistente com a lei natural, isso aqui é inconsistente com a lei natural, isso aqui está em harmonia com a lei natural, isso aqui está em oposição à lei natural. Essa ação aqui é errada para um indivíduo, então ela é errada para mim também, porque, né, se o indivíduo não pode tomar essa ação, você também não pode tomar essa ação, certo? Então você vai tirando essas ervas daninhas, você vai tirando as inconsistências através da negação. Quando alguma coisa for inconsistente, você tira da piscina, e o que sobrar na piscina é o resultado do teu inquérito negativo, que o que sobra é o que a coisa é, né, ou possivelmente vai ser. Então, é um processo de eliminação, de filtração, né, um processo de afirmação através da negação. Por que essa metodologia ela é crucial, vamos chamar assim, para que a gente possa entender o que são direitos, o que é certo e o que é errado? Porque, analisando dessa forma negativa, a gente consegue separar e entender quais são as ações, né, corretas das não corretas, porque as mesmas prejudicam e causam mal a outros seres. Então a gente fica apenas com as ações que não causam mal para os outros seres, certo? Você elimina, para você entender o que é um direito e o que é uma coisa correta, você simplesmente elimina as coisas que não são corretas, certo? Fica mais fácil dessa forma. Então você consegue explicar o que alguma coisa é, definindo o que ele não é, primeiramente.
Esse é o inquérito negativo, ou apophatic inquiry. Eu coloquei aí na imagem ali, apophatic inquiry, para vocês verem como é que é conhecida em inglês, que vem do termo apophasis, que significa dizer não. Ok. Transgressões. Agora vamos para a parte das transgressões. Aqui nós vamos começar a entender um pouco mais o que é uma transgressão da lei natural, ou seja, o que é uma ação prejudicial para outros seres vivos sencientes. Como que a gente vai julgar a nossa ação, nosso comportamento baseado em quê? São essas transgressões aqui. Então, através dessa metodologia de afirmação, através da negação, a gente vai definir as formas que nós podemos causar mal para os outros seres, certo? E assim a gente vai definir quais ações são transgressões da lei natural. Essas transgressões são as barreiras que você quebra a lei natural. São as últimas barreiras que você vai chegar lá no limite, e se você ultrapassar elas, você vai quebrar a lei natural. Porque elas são ultimamente a causa que gera um efeito, né, que no final vai causar um mal para todo mundo. Primeiramente do indivíduo, depois um pequeno grupo de pessoas e ultimamente para todo mundo. Elas são simplesmente ações, as transgressões são ações que o indivíduo pode tomar que vai afetar negativamente e prejudicialmente a vida dele e de outros seres. A primeira transgressão é o assassinato. Assassinato é diferente de você simplesmente matar alguém, entendeu? Porque tem uma conotação diferente. Você matar alguém pode ser em autodefesa. E o assassinato é você tirar a vida de alguém, sem você ter o direito, certo? Então, se essa pessoa estiver impedindo que você exerça seus direitos naturais e estiver querendo tomar a tua vida, é completamente imoral que você tome uma ação em defesa a si mesmo. E você mate a pessoa se defendendo. Você não queria fazer isso, mas você teve que fazer isso, certo? O que é totalmente diferente de você tomar a ação deliberada, que parte do teu livre-arbítrio, né? De assassinar alguém por livre e espontânea vontade ali, porque você acha certo. Então, assassinato é diferente de matar alguém, certo? O assassinato significa tirar uma vida sem ter o direito de tirá-la. Então, por que é uma transgressão? Porque o indivíduo ele inicia uma ação, né, que vai interferir com o direito da outra pessoa. O direito da outra pessoa é o quê? Ficar ali tranquilo. Eu quero ficar aqui sentado aqui vendo um filme e outro cara vem aqui e toma a ação necessária para me matar. Isso é uma transgressão da lei natural, certo? A gente entende que isso é uma transgressão porque fazendo a apophatic inquiry, que é o inquérito negativo, eu sempre vou esquecer esse nome em português, por isso que está tentando lembrar. Fazendo o inquérito negativo, você consegue chegar no compreendimento que tudo que não for um direito do indivíduo de fazer, certo? Ele é uma transgressão do indivíduo do outro. Desculpa, do direito do outro indivíduo. Então, só por definição, você está pisando já na lei natural, transgredindo a lei natural, porque você está ultrapassando a barreira do outro indivíduo, certo? Então, a gente entende que o assassinato é algo que é uma transgressão da lei natural pelo fato do indivíduo não ter direito nenhum de tomar ação, né, iniciar a ação que tira a vida de outro ser vivo. A vida não é dele para que ele tome essa vida. Vamos tentar passar um pouco mais rápido as transgressões porque elas são grandinhas. A segunda transgressão é o estupro, certo? Fazer com que uma pessoa tenha um ato sexual sem que ela queira, subjugar a pessoa a cometer ações que ela não queira sexualmente, né? No caso, o estupro é sempre sexualmente. Depois a gente vai chegar na coerção, que é a última ali, que também tem a ver com cometer ações que a pessoa não quer. Mas o estupro é sexualmente. É um direito da pessoa que está sendo violada dizer não a primeira vez. Depois que ela dizer não, é um direito dela utilizar a força ou qualquer outro meio que ela precise para quebrar esse ciclo de violência que está sendo apresentado para ela. Entendeu? Então, a atitude do indivíduo de fazer com que a pessoa cometa essas ações, obriga a pessoa a cometer essas ações, é a transgressão, certo? E daí a pessoa que está se defendendo da transgressão, ela tem o direito de se defender da forma que ela precisar, certo? Porque ela não iniciou a ação
que transgredir a lei natural. Ela está apenas se defendendo de uma transgressão. Então é direito dela fazer isso. O estupro ou qualquer ação parecida com essa, né, é uma ação violenta e não um direito do indivíduo, porque interfere diretamente no direito do outro. Isso caracteriza uma transgressão da lei natural. A terceira transgressão é o roubo. O roubo é a ação que você toma para retirar, pegar alguma coisa de alguém, tomar alguma coisa de alguém que não te pertence, certo? Então alguém adquire uma propriedade de acordo com a lei lá, uma casa, por exemplo, tem responsabilidade perante a casa, né, cuida da casa, tal, a casa é dele, é da propriedade dele. E você não tem o direito de simplesmente tomar a casa da pessoa, né? Então isso é o roubo. Você não tem o direito de pegar a propriedade do próximo. Ninguém tem o direito de vir e pegar as minhas coisas da mesma forma como eu não tenho o direito de ir pegar as suas coisas, certo? Sem permissão, no caso. Entendeu? Funciona para ambos os lados. As transgressões e as não transgressões funcionam sempre para os mesmos lados. Sempre. A quarta transgressão é a invasão. Invadir um lugar que não é seu, uma propriedade ou um espaço, certo? Um local privado do indivíduo. A privacidade do indivíduo, né? Isso não é um direito que você tem. Então, a invasão da propriedade dos outros ou do espaço privado dos outros não é um direito seu, certo? Todo mundo tem o direito individual de espaço, direito de propriedade de si mesmo ali. Então, invadir esse espaço não é um direito nosso. Então, a invasão também é uma transgressão da lei natural. A quinta e última transgressão é a coerção. A coerção, ela é um pouco diferente do estupro. Coerção, porque ela é uma forma violenta, ela envolve violência, é uma ação que envolve violência para fazer com que a pessoa cumpra com a tua vontade, não a vontade dela. É utilizar de meios violentos para induzir alguma pessoa a tomar uma ação que a pessoa não tomaria se ela não estivesse sendo induzida para fazer essa ação. Então ela é quase como um estupro, mas ela não necessariamente envolve um ato sexual, certo? Então fazer alguém fazer algo sem a pessoa ter essa vontade de fazer, mas não necessariamente um ato sexual. Da mesma forma como qualquer violência que a pessoa inicia o ato, a pessoa não tem o direito de dizer que você precisa fazer isso, que você tem que fazer isso só porque ela quer, certo? Então o teu direito é de dizer não a primeira vez. Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, certo? Se a pessoa tentar utilizar formas violentas para fazer você, né, fazer da vontade dela, você tem o direito de reagir de qualquer forma necessária para você se livrar disso, certo? Então, a ação de defesa é um direito da pessoa que está sofrendo esse abuso, entre aspas. Então, a coerção, utilizar de meios violentos para fazer alguém fazer alguma coisa é uma transgressão da lei natural. Se você for diminuir todas essas transgressões para uma palavra só, porque geralmente, né, fica muito difícil você pensar, meu Deus, parece mandamentos isso aqui, certo? Daí começa a virar uma bobeira. Mas se você for querer realmente diminuir todas essas palavras aí, todas essas transgressões para uma transgressão só, para uma palavra só, você pode diminuir ela para uma só, que é o roubo, certo? Porque o roubo, ele consegue englobar tudo que é de fato uma transgressão do direito do próximo. Para a gente entender um pouco mais do porquê que o roubo engloba tudo isso, a gente tem que analisar o que é o conceito da propriedade, certo? Essa palavra, a propriedade, vem de proper, que significa direito. Propriedade é um direito natural do indivíduo, certo? Um direito intrínseco, um direito inerente, ou seja, um direito que é de nascimento do indivíduo, que ele nasce já com esse direito, certo? Então, um exemplo de propriedade, para você entender, a vida, por exemplo, a nossa vida é uma propriedade, é uma forma de propriedade. Os direitos que nós temos são formas de propriedade. A nossa liberdade também
é uma forma de propriedade, certo? Então, o roubo de uma propriedade, de qualquer tipo dessas propriedades, sempre vai caracterizar uma transgressão da lei natural, certo? E nas 5 transgressões que a gente viu ali antes, todas elas podem ser consideradas uma forma de roubar um direito de alguém, roubar a propriedade de alguém, certo? Seja ele o direito de se defender, seja ele o direito de opinar, o direito de dizer não para uma ação, o direito de se informar, o direito de saber sobre a verdade, né? Qualquer que seja, se você rouba a pessoa de qualquer direito dela, né? É como se você estivesse dizendo que você é dono dela e que ela deve se ajoelhar ali perante as suas decisões, certo? Isso é você praticamente dizer que a pessoa é tua escrava, né? Ter a pessoa como a tua propriedade. Você está basicamente dizendo que a pessoa é tua propriedade. Isso não é um direito intrínseco, inerente e natural seu. Isso é um direito da pessoa, é uma propriedade dela. Então qualquer forma de transgressão da lei natural sempre pode ser considerada um roubo da propriedade do próximo, do indivíduo. Assassinato é roubar a vida que não era tua. Você não tem direito de tomar essa vida. Aí empurrar direitos, retirar direitos de indivíduos, né? Delegar direitos, falar que esse direito é teu, esse direito não é teu. Você tem esse direito, você não tem esse direito. É uma forma de você roubar ele também dos seus direitos naturais. Você não tem autoridade para fazer tal coisa, muito menos o direito para fazer tal coisa, né? Se você está aprisionando alguém, você está roubando a liberdade dessa pessoa. Você está roubando a liberdade dessa pessoa, que também não é um direito seu. Então sempre é uma transgressão. O roubo sempre vai englobar tudo isso. Todas as formas de transgressão são formas de roubar direitos naturais que pertencem a outro indivíduo e não a você, certo? A gente pode tirar desse aprendizado que existe realmente apenas uma forma de você cometer transgressões na lei natural e causar mal para os outros, que é roubar a propriedade que são direitos de todos quando você não tem direito nenhum de fazer. Então é fácil analisar isso, é fácil você entender o que é uma transgressão da lei natural, certo? Você baseia isso no roubo do direito intrínseco e inerente que o ser tem quando ele nasceu, certo? E se você roubar ele de qualquer direito, qualquer propriedade que ele tem direito intrínseco, você está transgredindo uma lei natural, certo? Isso também serve para o grupo de pessoas, não é só de indivíduo para indivíduo, certo? Você colocar no exemplo, por exemplo, um governo, né? O governo faz a mesma coisa, ele rouba e transgride a lei natural. Se o indivíduo não tem o direito de transgredir certas barreiras, um grupo de pessoas, né, não vai também ter o direito de fazer essas coisas, de transgredir essas barreiras. Não existe nada como uma quantidade de pessoas se juntar ali e porque elas são a maioria, né, ou porque elas são, sei lá, mais poderosas, elas decidem que agora certa ação é moral e correta e outra ação é imoral e incorreta, só porque eles querem, né? Não vai ser simplesmente assim, não é assim que funciona a realidade. Uma ação incorreta e imoral vai ser sempre uma ação incorreta e moral, e uma ação moral e correta vai ser sempre uma ação moral e correta, independente, como a gente já viu, do que o ser humano pensa sobre isso, qualquer crença dele sobre isso, certo? O ser humano ele não descreve e inventa o que é o certo e errado. Essas leis elas são pré-existentes aos homens, são leis da natureza, pré-estabelecidas pelo Criador da natureza. Os homens não têm poder para alterar ela, somente podem só entender elas, compreender elas e no máximo tentar viver por essas leis, certo? Isso ainda parte do livre-arbítrio da pessoa de querer ou não viver por essas leis, mas elas são totalmente conhecíveis e verificáveis e comprováveis, certo? E também a gente já viu que se você quiser, você pode transgredir milhões de vezes, várias vezes a vida inteira as leis naturais. É teu direito, é teu livre-arbítrio, mas você não vai escapar das consequências. Reconhecendo os direitos. Essa parte aqui é boa. Reconhecer nossos direitos é uma etapa muito importante para que a gente possa poder exercer eles, certo? Que, como eu já falei, se você não reconhecer, não sabe o que é eles, você não tem como exercer eles.
óbvio. Por definição, você não sabe o que é, você não tem como exercer. Então, para que a gente possa ensinar eles para os outros, naquela parte também muito importante, a gente tem que compreender eles muito bem, o que são nossos direitos, como reconhecer eles, né? Tendo visto que a gente está nessa situação precária na Terra. Então, para isso é necessário que você compreenda que a lei natural sempre se mantém na verdade. A lei natural sempre está no meio da verdade, independente do sistema de crença da população. Isso significa que não importa o número de pessoas que pensem que qualquer ato, ação, pensamento errada pode se tornar alguma coisa certa, não vai se tornar. Ou que alguma coisa correta pode se tornar uma coisa errada na lei natural, essa coisa não pode ser realmente feita na realidade manifesta, porque é independente do ser humano. As pessoas apenas acreditarem que magicamente acreditar em tal coisa vai tornar isso realidade, mas não funciona dessa forma, felizmente, porque senão imagine o lugar que a gente já tá, entendeu? Felizmente a maioria da população ainda pensa que você pode criar um direito, você pode delegar direito para os outros, né? Criar leis ali, sem que tenham as leis pré-estabelecidas. Você empurrar essas coisas para os outros e obrigar os outros a entrarem na linha e obedecerem, certo? Ou, sei lá, tirar, em vez de você enfiar direitos, criar direitos ali para uns e tirar dos outros, você tira o direito de todo mundo, né? Que são direitos que a pessoa tem desde o nascimento e são inerentes para ela. Então isso aí é babaquice, não tem como fazer isso, certo? E simplesmente por definição você não tem como tirar ou criar direitos que já são existentes, certo? Então você ser capaz de você reconhecer que a lei natural está em ação, que ela se manifesta na nossa realidade todo momento, né? É também você incorporar ela e ser capaz de viver e ensinar ela. Quando você começa a incorporar a lei natural na tua vida, a utilizar ela e tentar se manter no padrão de ensinamento que ela tem, né? Você começa a ensinar para o próximo e ver a diferença que isso faz na vida do próximo. Não tem melhor coisa que isso. Não tem diferença maior e mudança maior na realidade que você vai ver do que você ensinar esse tipo de conhecimento para uma pessoa e você ver essa pessoa aplicar e a mudança na vida dela e na tua também, porque você já estava aplicando antes, né? Você vê essas mudanças ocorrerem. É a melhor coisa que tem. Então, uma maneira muito boa da gente reconhecer, voltando, né? Porque eu dei uma fugida. Uma maneira muito boa de reconhecer os direitos inerentes, os direitos que a gente tem de nascimento, né, do indivíduo, pela lei natural, que é ensinada pelo Mark Passio, que é um cara muito bom, muito inteligente, que eu sigo e tenho estudado bastante material dele. Essa forma é muito eficaz de você reconhecer os seus direitos, né? É uma das formas mais eficazes que eu encontrei por aí de você reconhecer quais são os seus direitos inerentes. Você faz o seguinte, você imagina um cenário onde você esteja na Terra, no planeta Terra, apenas com mais um indivíduo, só você e outra pessoa. Só duas pessoinhas na Terra, certo? Imagina esse cenário. Se a ação que você ou outro indivíduo tomarem for uma ação que rouba um ou outro dos seus direitos inerentes, ela vai ser uma ação errada para qualquer número de população da Terra, independente do tanto de pessoas que estiver na Terra. Se essa ação estiver em harmonia com os direitos inerentes, né, os direitos teu e do próximo, então ela vai ser uma ação correta para qualquer número de população da Terra, independente de quantas pessoas estiver na Terra, certo? Então, se um direito é um direito para uma pessoa, ou se alguma coisa é errado para uma pessoa só, o número da população é sempre irrelevante. Essa é a dinâmica, certo? As pessoas pensam assim, se tivesse duas pessoas aqui, teria problema fazer isso. Mas agora se tivesse 7 bilhões, a gente não tem mais problema fazer. É igual o governo funciona. Igual a pessoa mata um monte na África lá, mata um monte como é que é, na Síria lá. Mas isso aí não tem a ver comigo, né? Não sou eu que estou tomando ação. Só que a pessoa está deliberadamente
aceitando a ação que é tomada, né? Porque é do outro governo, porque é outra pessoa, porque não é com ela, certo? Isso, deliberadamente apoiar o mal, apoiar o errado. Então, voltando, não tem nada a ver definir um direito, definir o que um direito é, não tem nada a ver com a definição de número de população. Se é ruim, se você pode fazer uma coisa por outra pessoa e isso é correto e moral, isso vale para todo mundo. Se a pessoa não pode fazer isso com você, é porque, certo? O mesmo direito você não pode exercer sobre outra pessoa e a pessoa não pode exercer sobre você. Então as duas pessoas têm que poder exercer o mesmo direito. E uma coisa que as duas pessoas não podem exercer uma para outra é uma coisa que é imoral e incorreta, certo? Isso não tem nada a ver com definição de, se você for ver o certo e errado, as leis, o certo e errado, as leis naturais e os direitos inerentes das pessoas, eles são imutáveis, ou seja, eles não mudam, eles são independentes da situação humana, das crenças humanas, das leis humanas, das vontades, dos prazeres humanos, certo? Então, isso não tem nada a ver com definir o que é o certo e errado baseado nas vontades dos outros, e sim no que é moral e imoral o indivíduo fazer com o direito que já é inerente dele, o direito que ele já tem do nascimento, da natureza que ele já nasceu com, certo? Então os prazeres humanos, as vontades humanas, as leis humanas aqui não tem nada a ver com isso. O direito e errado são esses direitos inerentes do ser vivo, do indivíduo. Eu vou dar dois pequenos exemplos, na verdade, dois pequenos exemplos de cenários para vocês entenderem um pouco melhor de como funciona essa situação de cenário de duas pessoas na Terra para a gente entender os direitos. Por exemplo, imagine um cenário de proibição de leis ou de consumismo que o indivíduo impõe para outra pessoa para consumir certas coisas na Terra. Vamos supor que eles estão ali os dois juntos ainda, só os dois. Por exemplo, o indivíduo número 1 ele vai lá e fala para a pessoa, o indivíduo número 2: eu demando que você não coma cenouras, porque eu não gosto das cenouras. Certo? Porque por teu corpo ser teu direito inerente, intrínseco, né, sua propriedade, né, e é uma coisa que você tem responsabilidade sobre, e também você tem os efeitos dele, são responsabilidade tua, os efeitos que acontecem nesse corpo são responsabilidade tua. Consumir as cenouras, comer as cenouras ali é um direito inerente seu. Você pode consumir até a pedra se você quiser, certo? Então se o indivíduo 1 decide falar para você que ele possui o direito de escolher o que você põe para dentro do teu corpo, ele está afirmando que ele é dono do seu corpo, da sua propriedade, né? Então ele está roubando a propriedade que é sua para ele, né? Roubando o seu corpo para ele, falando que ele tem o direito de dizer o que você come ou não, né? Se você quer consumir qualquer coisa na Terra, é o teu direito de comer. As consequências, é claro, você que vai ter que lidar. A gente já estudou sobre isso. Porém, nada dá o direito do outro indivíduo de fazer com que você não coma cenouras, simplesmente pelo fato que ele não quer que você coma cenouras, certo? Se a gente trocar pro álcool, por exemplo, você pode consumir álcool quanto você quiser, é o teu direito. Agora, se você iniciar uma ação violenta contra alguém, depois você tá bem louco de bêbado, né? Isso não é um direito teu agora. A ação que você tá tomando não é um direito teu. Então agora você vai poder ser enfrentado pela lei dos homens, né? Ou ter uma resposta violenta até como resposta, certo? Então independente do teu direito de consumir o que você quiser, é o que você faz depois que você consome, entendeu? O direito de você colocar o que você quiser no teu corpo sem ferir outro indivíduo, sem roubar outro indivíduo da propriedade dele ou causar qualquer ação prejudicial por outro indivíduo, é um direito teu, direito inerente seu, certo? O cenário da proibição de qualquer coisa, ou seja, de comer qualquer coisa, de utilizar qualquer coisa, ele não anda em harmonia com a lei natural. Na sociedade de hoje em dia a gente vê que existem diversas leis de proibição, né? As leis são impostas pelo governo e as pessoas apoiam o governo. Ou seja, as pessoas apoiam deliberadamente o direito do governo de tomar a propriedade perante o corpo dos outros. Você entende o que eu estou dizendo? O governo cria as leis e a pessoa deliberadamente fala que está tudo bem o governo criar essa lei.
Então a pessoa deliberadamente fala que tudo bem o governo ter o controle sobre o corpo dos outros. Entende? Né? O governo dita o que pode ou não ser consumido, utilizado, etc, etc, etc. Então as pessoas da sociedade, mesmo que inconscientemente, elas apoiam um estado de controle da propriedade que não pertence a elas. Elas dão os seus direitos em troca de tirar o direito dos outros, certo? Existem outros tipos de cenários, vários outros cenários, mas você pode imaginar eles por si mesmo, se vocês quiserem. O outro cenário que eu vou colocar aqui é um cenário dos impostos. O impostos é outra forma de ver como que é um roubo da propriedade. Né? O imposto que o governo ou o Estado pede para que a gente pague não é nada mais do que uma forma de escravização moderna. Antigamente, o escravo ele fazia o quê? Ele vendia o tempo dele, vendia o esforço dele para ter onde morar e para ter onde comer. Para ter o que comer, desculpa. E em troca, quem mantinha os escravos lá retinha sempre. E em troca, quem mantinha lá os escravos lá tinha o retorno de 100% de todo o esforço e todo o tempo do escravo para ele. Então hoje em dia a única coisa que mudou foi que o imposto que a pessoa paga, em vez de ser 100%, é 5, 10, 20, 30% independente. Só que a pessoa ainda está vendendo o tempo dela. Vendendo não, né? A pessoa, na verdade, está doando o tempo dela, que ela sacrificou ali a propriedade dela, o corpo dela e o tempo dela, para o governo. Para um negócio que, na verdade, a pessoa não sabe nem se vai ter volta para ela, nem para a maioria. Né? É um investimento que o governo, as pessoas falaram que o governo precisa, mas eles, na verdade, esse investimento nem volta para as pessoas, né? No final das contas. Então, o imposto é uma forma também de você transgredir a lei natural, porque é um roubo da propriedade do outro indivíduo. Que a propriedade da pessoa é o dinheiro que ela conquistou, o tempo dela que ela utilizou ali para ter isso, e ela não deve ser obrigada agora a dar isso simplesmente para outra pessoa porque ela escolheu, porque está delegando direitos. Então vocês podem imaginar diversos cenários aí que vocês quiserem, que esse cenário das duas pessoas, dos dois indivíduos na Terra sempre vai funcionar em qualquer um deles. Lembrando que se você tem esse direito de fazer alguma coisa, a outra pessoa também tem o direito de fazer ela. Então, se você tem o direito de ir lá e matar essa pessoa, a outra pessoa também tem o direito de ir lá e matar a outra. Então, isso a gente consegue perceber através do inquérito negativo que isso não é possível, né? Não é coerente e não é moral, certo? E se você for ver esse negócio, essa metodologia do inquérito negativo, vocês podem utilizar para qualquer metodologia de ensino que vocês tiverem, né? Para vocês chegarem numa resposta das coisas sabendo que elas não são, para vocês saberem o que elas provavelmente são, né? Ou evidentemente chegando no final da resposta sabendo o que elas são. Bom, o vídeo de hoje vai terminar por aqui, porque não quero deixar muito extenso ele e para não misturar muitos assuntos. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a força e a violência, quais são as diferenças, porque as pessoas pensam que a força e a violência são dois conceitos que são idênticos, mas elas diferenciam nos pequenos detalhes. Ok? Até a próxima, pessoal.